Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Débora e hoje nós estamos em mais um Trajetórias e, como sempre, vou começar com uma poesia escrita por uma mulher. Nesse caso foi Henriqueta Lisboa. Noturno. Meu pensamento em febre é uma lâmpada acesa a incendiar a noite. Meus desejos irrequietos, a hora em que não há socorro, dançam livres como libélulas em redor do fogo. E com essa poesia eu inicio um programa muito especial hoje com uma convidada super especial, a Cris Formighelli. Querida, muito obrigada por estar aqui, por aceitar esse convite. Quero ouvir tua história e eu queria que você fizesse uma apresentação pessoal, falasse sobre você nesse momento. Então, eu acho que nada melhor do que começar a minha história já em lágrimas. Porque eu quero começar essa conversa me apresentando totalmente como eu sou, né? Eu sou essa pessoa que chora em momentos importantes da minha caminhada, né? E tá aqui tendo essa conversa com vocês, poder me apresentar, é um momento bem importante. E eu poderia, às vezes, traduzir o meu nome como intensidade. Então, chorar faz parte de eu me sentir à vontade. Que bom. Né? Porque por muito tempo eu tentei sufocar essa intensidade, me achava inadequada, achava que tinha que segurar. E até acho que aprendi a segurar nos momentos adequados, né? Tinha intensidades, vamos dizer assim, inadequadas, mas hoje conversar de mim, da minha trajetória e estar com você aqui é me apresentar de uma maneira realmente livre, e então acho que por isso que eu me emocionei, comecei chorando, e também com o poema, né? Com a poesia que você trouxe, porque apesar da gente não ter se conhecer tão profundamente ainda, essa poesia falou muito ao meu coração, né? Porque eu realmente sou essa, de pensamentos que adentram a noite na busca de ser livre com eles, né? De servir ao meu pai com eles, né? De colocar esses pensamentos intensos a serviço do meu pai. Então, eu sou a Cris, né? E tenho 38 anos, sou casada com o Felipe, mãe da Giovana, e fui amada primeiro, né? Sou filha do pai. E nessa caminhada, eu diria que as minhas apresentações, já fui decoradora de eventos, já fui vendedora de cartão de crédito, já fui panfleteira, já fui tanta coisa, mas hoje eu estou psicóloga. Eu estou psicóloga, né? E essa é uma parte também bem importante da minha caminhada, né? Chegar nesse lugar de quem eu sou e da minha vocação, que se traduz nesse lugar, né? De ser terapeuta, ser psicoterapeuta e professora também nessa área de raciocínio clínico, terapia. Perfeito. Você teve uma história que você construiu até chegar, como você relata, que você já teve tantas profissões, né? Até chegar à psicologia. E eu queria saber, você é natural da onde? Como foi tua infância? Como que foi, você foi se construindo até chegar nesse momento que você encontra a tua vocação na psicologia? Então, Débora, muita gente pensa que eu nasci no Ceará, né? Mas eu nasci em Rondônia. Porto Velho, Rondônia. Só que muito novinha a minha família é do norte, assim. Minha mãe é acriana, meu pai é do sul e conheceu minha mãe lá no norte. Então, contar minha história, passear um pouquinho no mapa do Brasil. Sou descendente de italiano, né? Imigrantes italianos. Mas eu fui morar em Fortaleza novinha, com 3 anos, então eu me considero, assim, de corpo, alma, cultura, raiz cearense, né? Minha terra amada. E aí eu cresci lá, né, durante toda a minha história, e aí eu casei com o Felipe em 2017,
Então, é assim, todas essas profissões, o que que aconteceu? A minha infância foi uma infância lá no Nordeste, sempre tive essa coisa muito, muito intensa, muito ativa, sempre fui uma criança muito criativa, cheia de ideias, gostava de teatro, gostava de música, de evento, essas áreas de evento, essa coisa intensa, sempre foi, né, o que eu, desde criança, gostei. E aí, cresci lá no Ceará, quando foi chegando perto do vestibular, o famoso vestibular, eu falava, gente, o que que eu vou fazer, né? E aí, eu digo que essa minha primeira escolha foi uma escolha de fora para dentro. Porque todo mundo dizia, Cris, você é muito comunicativa, você é muito expansiva. Eu sempre era líder na escola, das coisas, dos movimentos. Aí eu falava, tá, mas o que que eu vou fazer, né? E aí eu não sabia muito, ainda não tinha essas respostas. Falei, vou fazer comunicação social. Fiz publicidade e propaganda, foi minha primeira faculdade. E eu vim de uma família, meus pais casados, têm 3 irmãos homens, mais velhos que eu sou a única menina novinha, como diz lá no Ceará, raspa do tacho. A caçulinha. E aí eu falei, bom, vou escolher publicidade, porque eu gosto, tem a ver comigo e tal, essa coisa da mídia, da comunicação, vou lá. Isso na adolescência? 18 anos. Só que o que na verdade, eu tinha pensamentos, assim, muito intensos, e eu falava, mas eu vou fazer publicidade aqui, no Ceará? Assim, não tem muito mercado lá, né? Assim, eu já ficava, minha cabeça já ia florescendo muitos caminhos. Aí falei pra minha mãe, eu quero ir fazer em São Paulo, com 18 anos. Coragem. E a minha mãe disse, tá bom, porque a minha mãe é uma mulher que saiu do Acre com 16 anos para estudar no Recife. Uma mulher muito inteligente e passou numa faculdade no Recife. E ela falava uma vez por mês com a família, né, naquela época, há muitos anos atrás. E aí eu falei, a minha mãe me apoiou e disse, tá bom, vai para São Paulo, eu vou te ver lá de vez em quando. Deu 1 ano, aí eu vim para cá com 18 anos, fiz faculdade aqui de publicidade, comecei minha faculdade de publicidade, só que deu 1 ano nessa cidade, eu olhava assim, foram acontecendo vários processos na minha vida, e eu intuitivamente, eu não tinha relação com Deus, eu não tinha profundidade com Deus, vim de uma família, né, ali, católica não muito praticante, assim, e eu intuitivamente falei, se eu continuar nessa cidade, eu acho que eu não vou dar em bom lugar. Eu comecei a me questionar, assim, sabe, algumas coisas, alguns processos. Eu não sentia que eu tinha estruturação interna para uma cidade tão intensa, porque eu era muito intensa, mas eu cheguei aqui, eu falei, algumas coisas me assustaram um pouco. E aí, com 1 ano, eu resolvi voltar. A minha mãe, tá bom, eu vou só dormir mais tranquila, pode voltar. E aí, voltei, continuei a faculdade de publicidade, só que aí eu entrei num processo que eu chamo de angústia existencial, de projeto de vida, de vocação. Sabe aquela angústia? Quem eu sou? O que eu faço na minha vida? Uhum. Porque eu não estava me encontrando muito na publicidade, eu até fazia bem, eu desenrolava, eu tinha habilidades, mas eu não sentia que aquilo estava na minha, assim, que representava, que expressava o que eu era, porque eu também ainda não sabia muito quem eu era. E eu comecei a ficar numa depressão, assim, de angústia, de projeto de vida, de faculdade, eu não me via, aí trabalhei em agências, vendi coisas. Aí fui explorar, que eu sempre fui muito exploradora, mas eu não me sustentava. E aí um dia meu pai, eu achava que ninguém estava vendo que eu estava meio deprê, porque eu sempre achava que disfarçava bem. Um dia meu pai entrou, aí meus pais já tinham uma experiência com Deus nessa época. E eu tinha retornado de São Paulo há pouco tempo. Meu pai, notando que eu não estava bem, um dia entrou no meu quarto e falou, minha filha, eu posso orar por você? Meus pais sempre foram muito tranquilos, não ficavam me pressionando para ir para a igreja. Eles estavam tendo lá a experiência deles. E um dia ele entrou no quarto e falou assim, eu posso orar por você? Eu falei, mal não vai fazer, pode orar. Aí meu pai pegou um olhinho da unção. Sempre. E orou por mim, e eu lembro que o meu pai orava, e eu lembro que eu tinha, assim, umas angústias do tipo, Deus, eu não me sinto muito
no direito de conversar contigo, que era porque, assim, eu não quero reclamar. Eu tinha isso, assim, eu não quero reclamar, eu tenho uma boa condição financeira, tenho saúde, moro, né, eu não sabia aquela coisa de que eu via Deus muito como se eu precisar, e eu não me achava que eu precisava, assim, porque dentro dessas condições mais superficiais, né. E aí o meu pai orou por mim coisas que eu nem imaginava. Eu falava, gente, quando ele orava por mim, eu falava, meu pai orando isso. Na época eu sofria por causa de um namoradinho, ele orou por isso, sabe? Ele orou coisas muito íntimas, de uma forma muito paternal, e meu pai orando por essas coisas, sabe? Você estranhou na hora? Eu estranhei, porque eu falei, e Deus sabe disso? E Deus tá importando com isso, sabe? Eu tinha 19 para 20 anos, acho que uns 20 na época que eu voltei já. E aí, daquele dia, eu falei, gente, eu acho que Deus se importa mesmo comigo, assim. E eu comecei comecei a abrir meu coração para Deus e tive nessa época uma experiência. Entendi a cruz logo depois desse dia que meu pai orou por mim. Eu fui a uma igreja lá em Fortaleza com meus pais e na pregação me foi revelado o amor da cruz. E eu entendi que Jesus me amava. Eu tinha 21 para 22 anos. E aí, era 20, 21 anos. Como foi essa experiência? Você ouvindo a pregação, a palavra entrou? A palavra entrou. E era uma igreja... meus pais se converteram numa igreja presbiteriana mais formal e tudo. Mas eu entendi, eu chorava. Que não era difícil, né? Mas assim, eu chorava um choro diferente. Não era um choro de descarregar nenhuma emoção. Era um choro de... Entendi que eu sou amada. Eu sou amada. E ele se importa com tudo, sabe? E aí eu falei, Deus, entendi, tu é meu pai. E aí eu tinha 20 e poucos anos, eu sou ruim de data. E a partir dali a minha vida... Eu já era uma pessoa muito sensível. Eu já era uma pessoa muito pensativa, pensamentos intensos, questionadora, confrontadora. Na minha casa eu sou conhecida, né? O dia que a minha família assistir já vai saber. Eu sou conhecida. Cristiane, né? Lá vem tu com isso. Eu sempre fui bem. E aí, então... Mas aí, assim, eu já vi... Depois que eu conheci a Deus, parece que tive essa experiência, muita coisa começou a eu enxergar ainda mais profundamente. E apesar de toda essa... E eu comecei a fazer muitas perguntas para Deus. Né? O que eu faço? Quem eu sou? O que o Senhor quer de mim? Eu entendi que eu sou amada, mas e agora? Né? E aí foi todo um processo, né? Fazem já 18 anos que eu caminho com Deus. E foi esse processo. E aí foi quando, né, a sua pergunta, depois de já ter explorado muitas coisas, eu tava lá, aí eu já tinha um tempo, uns 2 anos de caminhada com Deus, porque aí eu me converti lá na igreja dos meus pais, e depois de um tempo eu fui para outra comunidade, que eu fui entendendo que Deus estava me direcionando para essa outra comunidade, também sempre muito claro comigo, eu perguntava, ele respondia, não no meu tempo, mas ele ia me dando direção. Sim. E eu fui para essa comunidade, que é, né, lá de Fortaleza, que é a nossa igreja de lá, assim, nosso povo de lá, e que eu fiquei muito tempo, que eu conheci o Felipe, que eu me casei, a gente se conheceu lá. E nessa época, eu tava nessa angústia de projeto de vida, de que eu faço, quem eu sou, qual é, o que o Senhor quer de mim. E aí eu conheci, né, nessa época eu já tava lá no Ministério Jovem, tudo, e eu tinha um amigo que tava passando por algumas angústias na vida, e ele falava, ai, Cris, comecei a fazer uma terapia. Tá sendo tão bom pra mim. Eu falei de você lá. Aí ela disse que quer te conhecer. Aí eu fui. Foi. Aí eu conheci ela informalmente. E nesse dia, ela olhou pra mim, a gente se conheceu. Foi minha terapeuta durante muitos anos. E ela disse que eu tava adotada. Né? Nesse mesmo dia que eu a conheci. E logo depois, eu comecei um processo terapêutico com ela. E foi lá que eu fui entender muito de quem eu era, e foi onde eu lembro uma das primeiras sessões de terapia que eu saí,
E aí eu cheguei na outra sessão e eu falei, Su, o que foi isso que você fez? O nome dela é Suzana. Su, o que foi que você fez comigo? Nossa, aquilo foi muito forte. Eu passei a semana elaborando, pensando, sentindo. E sabe quando você sabe que alguma coisa diferente, você não... Alguma coisa conectou, assim, de percepção, pensamento. E aí ela diz, Cris, eu utilizo o psicodrama. Porque o psicodrama é uma abordagem terapêutica em que você vai para a cena, você usa o corpo, não é só verbal. Pode até ser que em várias sessões a gente fica só no campo verbal, não é que... Porque muita gente às vezes pensa que o psicodrama você vai lá fazer teatro, não é isso, tá, gente? As técnicas são baseadas em uma experiência vivencial que está conectada com o corpo. E eu fiquei muito impressionada com aquilo, assim, e Deus tinha me direcionado, né, a fazer terapia, foi quando eu a conheci, comecei terapia com ela, e aí a partir dali, quando ela me falou que era psicodrama, eu comecei a estudar, isso fazendo publicidade, hein? Estudando, e aquilo começou a me apaixonar por aquilo, sabe, assim, aquele estudo que você quando vê, entrou, e aí eu comecei a trabalhar em terapia, eu falei, eu tô gostando muito disso, E aí eu comecei no processo a pedir a Deus, assim, e aí ele foi me direcionando a estudar psicologia. E na publicidade, por exemplo, as cadeiras que eu mais gostava, as matérias, psicologia do consumidor. Aí eu ficava lendo aquilo, eu falava, por que eu vou convencer uma pessoa a comprar o que ela não precisa? Eu ficava meio questionando algumas coisas, né? E eu já gostava dessa área e tudo. Eu era atendimento de agência, quando eu trabalhei na publicidade, e aí eu era a ponte entre cliente e agência. Uhum. E aí o pessoal das agências brincavam comigo, né? E eu ficava meio que elaborando, defendendo meu cliente na agência e a agência no cliente, sabe? Uhum. E aí, quando eu chegava, às vezes, para tratar com os clientes da comunicação, eu já estava na vida, a gente já estava conversando de outras coisas. Então, eu já tinha toda essa... E eu falei, gente, será que a psicologia é uma área que eu gosto de estudar? Eu mergulho, sabe? É uma coisa de muito processo, mas eu senti aquele impulso, aquela força. E quando eu comecei a me pensar terapeuta, psicóloga, naquele lugar que eu estava experimentando também com a Su, encaixava no meu coração, na minha mente. E aí eu comecei a fazer psicologia. E eu lembro que, na época, eu já muito envolvida com a igreja, estudava outras coisas, teologia e tudo. E eu lembro que eu fui ter uma conversa com esse meu grande amigo e pastor lá, o Wildes, e eu falei assim, o pessoal às vezes na igreja fica dizendo que você vai estudar psicologia, você vai deixar de crer em Deus, porque é contrária e tal. E aí, Wildes, o que tu acha? Mais uma vez, o Wildes em momentos muito... Cris, vá, conheça tudo. O Espírito está em você, Deus vai te revelar a sabedoria da ciência, o conhecimento, né, que transforma em todas as coisas. Então, ele também, mais uma vez, me deu uma palavra de libertação. E foi assim, eu fui para a psicologia, vamos aqui, vou aprender tudo que Deus tiver para mim aqui. E esse é um versículo que, inclusive, rege a minha trajetória. Em Cristo estão escondidos os tesouros da sabedoria e da ciência. Então, eu era uma pessoa muito conhecedora, muito questionadora, que mergulhava, mas depois que eu tive a minha experiência com Deus, eu pude sustentar, né? Eu estou nesse processo de sustentar tudo isso, né? Que é o conhecimento verdadeiro, né? Perfeito. E você iniciou, então, a faculdade, né, de psicologia. Como que foi esse percurso na faculdade? Você falou que ele falou sobre você pedindo conselho para o pastor, ele falou vá, conheça, se aprofunde. Como foi? Você teve algum choque, assim, de fé na faculdade ou não? Você conseguiu lidar bem? Eu tive um choque de fé, meu Deus, a fé é o que me sustenta, porque o processo de
da faculdade de psicologia, eu costumo dizer que eu não aprendi nos livros. Os livros eram complementares. Eu vivi a faculdade de psicologia inteira, de corpo, alma, entrega, espírito. E eu passei por mais processos. Estava em processo terapêutico já, né? Então, a faculdade de psicologia eu tive crises de ansiedade, depressão, né? Porque eu fui mergulhar na minha história. Sim. E aí eu fui desidealizar um monte de coisa da minha vida. Fui constatar muitas dores, senti até muitas dores. Então, a faculdade de psicologia, ela era muito... assim, eu não fui aquela aluna nerd que estudava tudo, né? Porque eu estava num momento emocional muito difícil. Eu tranquei uma época, fui morar nos Estados Unidos, porque eu estava em contato com tanta coisa da minha vida. E então, eu às vezes olhava os alunos lá estudando tão dedicadinhos, eu falava assim, será que eu vou ser uma boa psicóloga? Porque eu não tô tão dedicada, eu fiz a cadeira de estatística 3 vezes, aí ele me confortava, mas estatística fica em paz, né? Tem estatística na faculdade de psicologia? Tem, porque a gente faz pesquisas qualitativas, né? Na parte de pesquisa. Assim, legal. Tem uma parte pra gente aprender a ler artigos também, mensurações, né? Então, assim, mas eu fiz 3 vezes, né? Até na terceira eu falei, vou dar um jeito, eu tenho que dar um jeito disso aqui acontecer. Então, assim, não é que eu não tivesse, eu tinha já alguns, nesse ponto, né, de fé e psicologia, assim, hoje eu entendo que o compromisso da faculdade é com a ciência, é com aquilo que, entende? Então, eu não vivi muito isso, assim, mas a faculdade, é claro, ali não é um espaço de você aprofundar. Você pode fazer suas conexões, suas integrações, né? Mas a faculdade é um espaço de estudar aquilo que a ciência nos propõe, né? Só que existe muitos preconceitos mesmo por causa das misturas inadequadas que muitas pessoas fazem, né? Então eu fui com essa... Por exemplo, que misturas? Por exemplo, de terapeutas que usam o set para evangelizar, sabe? Isso não é um lugar de evangelismo. Entendi. Né? Ali é um lugar de tratamento psicológico. Perfeito. Entende? Então, assim, hoje eu tenho muito mais... E como eu fui com essa palavra de liberdade, eu fui enviada para estudar, assim, para descobrir a ciência na minha própria vida. Sim. Porque eu já estava sustentada por um processo terapêutico, por aquela ferramenta, né, psicológica. Então, assim, mas assim, existe muitos embates por causa das misturas inadequadas. Então, eu, de certa forma, até quando havia isso na faculdade, quando havia embates, porque eu acho que a gente pode conversar sobre tudo, inclusive hoje, né, a própria medicina, estudos randomizados mostram o quanto a fé nos processos de saúde, na vida, né? A gente tem a psicologia da religião, que mostra esse lado multidimensional, né? Que a ciência estuda, né? As pessoas que têm uma espiritualidade, que buscam um lugar transcendente, elas têm um lugar. Só que existe, às vezes, o que a gente chama de superego religioso, né? Que é quando a fé, a religião e o próprio Deus entra num lugar de doença psicológica para confirmar, né? Processos psicológicos adoecidos. Quem usa o nome de Deus? É difícil, né? Você diz assim, olha, Deus me disse agora. Aí o que você vai falar para mim? É dureza. Né? Então, assim, a gente vê que o nome de Deus, né, entra aí em lugares de muito adoecimento. E assim, eu não vim desse lugar. A minha história de vida, ao contrário, assim, acho que os meus pais, eu tenho uma marca de muita liberdade, né? Tanto porque não vim de um berço cristão, onde essa que eu chamo de moral, não é os valores, o eixo moral. Todo mundo tem um eixo de valores, de vida, mas é essa super moralidade que, traduzindo na teologia, é o religioso. Sim. O fariseu, aquele que usa da sua fé e da sua relação com Deus
E externaliza, né? Então, a faculdade de psicologia, o ambiente da ciência psicológica tem esses embates, mas é como se, assim, é possível, a gente precisa abrir diálogos, e já tem muita gente se movimentando com isso, de conversas, né, e de adequações necessárias, porque o teu setting, que é o ambiente terapêutico, ele precisa estar no lugar adequado ao papel que Deus te chamou. Então, assim, eu sou... A minha fé, ela tem um lugar ali, né? Mas o meu, em mim, na minha história, na minha vida, na minha concepção de mundo, de visão, de tudo. Mas o ambiente terapêutico não pode ser um lugar em que eu vou defender os meus próprios interesses. E nesse sentido, a fé deixa de ser um ambiente de graça e liberdade, de transformação. Então, eu evangelizo nesse sentido, sendo realmente aquilo e sendo boa, excelente, naquilo que Deus me vocacionou a fazer. Então, no setting, eu sou terapeuta. Lógico que a gente tem clientes que, né, que a gente conhece desse ambiente, então a gente pode conversar nesse lugar também, porque... Se a pessoa abre aquilo para você, você consegue trabalhar, né? Isso, e até a gente entender, né, a dinâmica, porque muita... E aí, na minha história de vida, o meu consultório começou a encher mesmo de pessoas muito machucadas pelo ambiente religioso, pela superego religioso, né? Então, assim, hoje eu sempre, nos meus próprios processos, eu sempre pedi a Deus que o meu set seja um lugar de aceitação, proteção e continência, que é um lugar de que pode contar aí o que for. Nós estamos aqui para olhar para você, para tratar, para acolher, porque é só assim que eu consigo vincular e fazer um bom trabalho, né? E proteger o meu cliente, às vezes até do meu próprio julgamento, inclusive religioso, que eu atendo gente de toda a religião. Perfeito. Porque esse é o meu lugar. Você é um médico, você vai dizer não te atendo, você está com problema. Porque existe um problema psicológico, existe uma doença, uma patologia. Então, as pessoas ainda confundem muito patologia psicológica com questão espiritual. Então, a patologia psicológica tem que ser tratada no ambiente psicológico, num setting psicológico adequado, com as ferramentas, com o olhar, com o contorno necessário para o tratamento. Teve alguma vez que você já lidou, você pensou assim, eu acho que essa questão é mais espiritual, e como que você fez essa conexão, como que você solucionou? Ou se não? Inclusive, recentemente eu tive um cliente que me disse assim, Cris, a gente se conhece do âmbito espiritual, assim, né, da parte do ambiente religioso, e ele falou, Cris, inclusive você pode, né, orar se quiser e tudo. Aqui eu falei, pode cuidar, pode trazer essa parte mais espiritual. Aí eu olhei para ele e falei, aqui tudo é espiritual. O meu lugar é espiritual. Agora, eu realmente acho que você pode ter parceiros de oração, pessoas para você ter amizade, compartilhar. Isso é terapêutico, mas isso não é terapia. Uhum. É terapêutico vamos dizer assim, os instrumentos que Jesus deixou para nós, oração, jejum, disciplina. Então, busque quem são as pessoas, né? Vá orar com essas pessoas, ligue para elas, né? Vá estar no seu ambiente, busque isso. Mas o que eu estava fazendo com o meu cliente, não sou eu que vou te dar isso nesse lugar, né? Perfeito. E eu disse, e pode ter certeza, né? No meu dia eu acordo, eu oro pelos meus atendimentos, porque eu sou espiritual, essa é a minha ferramenta de vida, essa é a minha visão de vida. Mas ali no setting, esse não é o meu papel. Perfeito. E isso eu acabo dando um contorno de expectativa, de mistura, entende? Entendi. Que não vai colaborar para o amadurecimento daquela pessoa, né? Porque a gente precisa dar esse contorno. Perfeito. E você finalizou a faculdade, aí logo de início você já foi para psicologia clínica, já foi atender em consultório ou você passou por outros lugares na profissão? Não, eu passei só nos estágios que precisava, né? Lá, estagiei um tempo na pediatria, como estagiária de um hospital pediátrico, na área como psicóloga. Aí a gente faz também coisas na psicologia escolar.
eu estagiei uma época, eu ainda estava na faculdade, né, numa ONG que cuidava de crianças em situação de vulnerabilidade social, uma ONG uma escola de dança lá em Fortaleza. Foi um tempo bem interessante. Isso você já tinha retornado? Ou você fez a faculdade aqui em São Paulo? De psicologia foi em São Paulo também? Não, a psicologia foi lá. Eu voltei com esse 1 ano. Eu fiz toda a minha faculdade em Fortaleza. E aí eu saí da publicidade e fui para psicologia. E aí eu estagiei. A gente tem que dar uma passeada para conhecer os estágios. Mas eu sempre quis ser terapeuta clínica. Tá. Você se via nesse lugar. Eu sempre me via nesse lugar. E aí, na própria faculdade, eu já entrei na faculdade apaixonada pelo psicodrama. Porque eu via aquela ferramenta, aquela abordagem. E Moreno fala assim, né, que é o autor do psicodrama. O homem adoece e o homem se cura nas relações. Né? Então, a visão, né, de vida de Moreno era uma coisa que eu... E aí eu já mergulhei no psicodrama. Na faculdade nem tinha muito psicodrama, a gente tinha que ver todas as outras coisas. Mas aí eu fui buscar minhas fontes, né? Então, eu termino lá, eu me formo lá, só que aí assim eu me caso. Eu conheço o Felipe, eu me caso em abril e me formo em dezembro. Porque eu já me formei, né? Era a segunda faculdade, eu já tinha acho que 29 para quase 30. Tinha acabado de fazer. Né? Eu me formo e aí o Felipe recebe uma proposta para ir morar uma proposta de trabalho para ir morar na Bahia. E aí eu já ia assim, né, começar o consultório. E durante a faculdade, eu estudei psicologia e era decoradora de eventos. Então eu tive uma empresa, né, porque assim, a minha família passou por um processo difícil, financeiro, eu precisava fazer algum dinheiro ali para mim. E eu comecei, um dia uma amiga me viu decorando uma festa pro Felipe até, que eu fiz surpresa. Amiga, você não decora meu chá de panela? Quanto você me cobra? E eu, me cobra? Eu posso cobrar. Isso é um trabalho? É possível pra eu comprar minhas besteirinhas aqui que eu tô precisando. E foi quando eu falei, amiga, eu vou fazer preço de custo, eu preciso disso, 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 até para eu ver como seria. Eu já fiz essa festa meio que elaborando um pouco. Perfeito. Se você poderia se valer desse E aí eu passei a faculdade inteira estudando de segunda a quinta, eu botava minhas matérias e trabalhava quinta, sexta, sábado e domingo com decoração de eventos. Puxado. E eu amo, mas hoje, nem botando 5 mala de 1 milhão aqui na minha frente para eu trabalhar com Sério? evento. Pegou ranço, não quer mais. Eu amo decorar até hoje, né? A minha filha brinca, a mamãe é decoradora, não sei o que, sabe? A Giovana não pode ter uma mesinha que ela bota uma florzinha. Agora, no Dia das Mães, era ela foi levar café da manhã na cama, e o Felipe contando. A gente comprando as coisas, ela, papai, falta a florzinha em cima da mesa, né? Pra decorar. Eu amo decorar, mas assim, é isso, não é... Eu acho que tudo aquilo que você tem que fazer um esforço tão... Não é um esforço de empenho, de dedicação, mas é um impulso que vem do teu eu, sabe? Sim. Então foi muito importante pra mim, porque eu brinco que não tem FGV que me ensine o que eu aprendi nesses 3 anos decorando festa. Gente do céu, era muito intenso, era muita coisa, era relacionamento com o cliente. Então, eu brinco, né, que a parte de decorar e de ter uma empresa, que no começo sempre era eu empresa, né? Você fazia tudo, depois eu até tinha já uma equipe. A coisa foi crescendo. Né? E chegou, quando eu me formei, eu tive uma amiga que chegou, vamos investir, vamos crescer agora nesse ramo. Eu falei, amiga, eu quero ser terapeuta, não dá. Porque, assim, é isso, é o lugar que você é chamado. Então, eu gosto muito, eu tenho aptidões, né? Eu realmente acho que a empresa teria crescido, lógico que depois veio a pandemia. Mas é isso, assim, não era aquilo, eu não queria. Eu já me imaginava na cadeira de terapeuta, assim, era isso que eu queria fazer, né?
Então, foi um tempo importante que eu aprendi sobre negócios, porque eu, nesse meu jeito muito criativo, intenso, emocional, Negligenciava esse lado dos negócios. essa parte da estrutura, do Uhum. comercial. Aí eu cobrava 2.000 numa festa, quando eu vi eu gastava 3. Ficava devendo. Sabe, gente, isso é muito complicado, né? Então, assim, mas assim, eu cresci muito. Então, quando eu me formo, e preciso, inclusive, porque o consultório uma estrutura de negócio, que você precisa estar muito consciente de vários processos. Inclusive para a sua terapia funcionar, né? Uhum. Porque tem um lugar de estrutura para o teu cliente que você tem que dar também. Certo. Então, se você está muito misturado nisso, se você não está consciente do teu papel, isso prejudica o vínculo também, né? Então, eu costumo dizer que não tem FGV que me deu sabe? o aprendizado e a estruturação que eu tive sendo decoradora de eventos. Eu amo, faria para amigos, família, mas num lugar totalmente hoje diferente. Mas que eu entendi que Deus colocou para o meu processo, para me formar nesse lugar mais estrutural. Perfeito. E vocês vão para Bahia? E a gente vai para Bahia. E aí lá eu começo o consultório, né? Eu começo o consultório e com pouco tempo na Bahia nós entendemos que, sabe, assim, uma coisa de não é aqui ainda. Né? Eu digo, Você sentia isso já? A gente ficou um tempo e aí a gente foi vivendo algumas experiências no nosso processo e a gente entendeu que não era uma passagem. Só que aí, e aí a gente quando eu me formei, eu pedi muita orientação a Deus mesmo da especialização que eu ia fazer. E aí eu comecei a pedir a Deus orientação e aconteceu eu fazia um curso de psicodrama clássico e eu estava lá um dia e uma professora fez uma leitura psicodinâmica da compulsão alimentar. Como que é essa leitura psicodinâmica? Ela falou, quando a gente tem uma compulsão alimentar, o nosso mundo interno está numa briga. Tem um lado nosso que censura, que diz não pode comer, e tem um lado que autoriza. Mas é só um docinho. Mas é só um negócio. Eu mereço. E aí essa briga, ela se torna corpórea. Ela te compulsiona a comer. É como se a divisão interna ficasse corporificada e você começa a briga sai no desespero do corpo e o corpo é como se a figura, né? O lado permissivo ficasse meio desesperado na briga com um lado que diz não pode comer, não pode fazer, não pode. Então é uma briga interna. E ela fez essa leitura da compulsão alimentar e eu olhei assim e disse, sou eu essa pessoa aí, eu tô entendendo. Eu tô nessa briga interna aí. Ela traz a questão dos sentimentos para uma questão mais lúdica, para que consiga compreender? É isso? Essa leitura psicodinâmica? A leitura psicodinâmica é o que está acontecendo no teu mundo interno. Como se ela pintasse uma tela do sentimento, assim. Ela vai dando nome o que está acontecendo internamente. Então, a compulsão é uma briga interna. Que o teu corpo desespera e ele vai... Só que depois é quase que, às vezes, até inconsciente que você come tão inconsciente na hora. E depois você fica com a culpa da figura da censura. E aí você fica nesse ciclo. Comer, culpar, e você fica nisso. E ela fez essa leitura, né? Que é o que está acontecendo com o mundo interno de uma pessoa com a compulsão, no nosso conceito, né? É esse. E eu falei, gente, eu sou essa pessoa. E eu falei, quem fala sobre isso? Quem escreve sobre isso? Igual eu fiz lá com a minha primeira, com a Su. Aí ela, fulano, Vitor Dias. Eu disse, comecei isso. Aí descobri que ele tinha um curso aqui em São Paulo. 3 anos presencial. Quando o Felipe recebe... 3 anos de curso? 3 anos. É uma especialização. Quando o Felipe recebe o convite para ir para Bahia, o curso era caro, era em São Paulo,
Aí ele fala, amor, eu vou melhorar um pouquinho a renda, acho que dá para você fazer o curso, sua mãe ajuda, e aí você vai conseguir, porque aí eu comecei, hiperfoco, eu quero fazer esse curso, eu quero fazer esse curso, eu quero fazer esse curso. E aí eu fui ver a ementa, eu falei, gente, eu quero aprender isso aqui tudo. E aí ele falou, acho que vai dar para fazer seu curso. Eu, amém, de Deus, Deus responde tudo e tal, e tal. E aí a gente foi pra Bahia. E aí eu passei 1 ano na Bahia, vindo pra cá mensalmente. Só que quando a gente entende que a gente não ia ficar muito tempo na Bahia, aí amor, a gente vai voltar pra Fortaleza. A gente já tinha entregado apartamento, o cargo que ele tinha lá também, o Felipe. A gente vai ficar aqui? Eu não quero mais. Naquele momento, eu tava num momento de muita expansão. Casada, descobrindo muita coisa, aprendendo. Ele então vamos pra São Paulo. Aí a gente disse que a Bahia foi um trampolim pra cá. Então nós vamos fazer 8 anos de São Paulo e 3 aqui em Santo André. Né? E aí vocês vêm pra São Paulo? A gente vem pra São Paulo. Eu termino aí eu já monto o consultório, eu já venho com o consultório, porque aí eu já tinha... Lá você já tinha seus clientes na Bahia, tudo certinho? Só que o que acontece? Quando eu cheguei na Bahia, muito exploradora, o pessoal lá de Fortaleza dizia assim, Cris, me atende online? Eu, online? Como é que eu vou atender online? Com psicodrama, como é que eu vou fazer as almofadas? Que a gente tem umas técnicas que põe almofada, outras técnicas que a gente, né? E naquela época ainda, que eu ainda nem tinha formação nessa abordagem, que tem técnicas mais, vou dizer, minimalistas de psicodrama. Aí olha, eu nunca fiz, mas eu recém-formada, que a gente não tinha renda nenhuma. O Felipe, né, que dava conta aí. Minha mãe ajudava eu na formação, Felipe tal. Eu falei, olha, eu nunca fiz, mas vamos tentar a primeira vez, que a gente vê como é para você, como é para mim. Eu era muito sincera. E eu comecei a atender online. Então, nesse 1 ano na Bahia, e aí eu comecei a estudar psicodrama online, como é que eu podia fazer as técnicas no online. Eu tenho objetos que eu uso e tal, para trazer o corpo, trazer a expressão simbólica, porque o psicodrama, ele usa essa expressão simbólica para as pessoas acessarem isso. Porque isso não é uma coisa fácil, acessar os nossos significados e os nossos símbolos. E aí eu comecei a atender online. Eu tinha os clientes presenciais, aí eu comecei a trabalhar na internet. Eu não tô fazendo, quero consultório. Eu comecei. Aí, o que os psicólogos estão fazendo na internet? Naquela época, os psicólogos só podiam atender 20 sessões, que era só encargo de orientação psicológica. Porque ainda não tinha pandemia, não tinha nada. Sim. Tinha pouca gente que atendia como orientação psicológica via Skype. Sim. Entende? Isso há 9 anos atrás. E aí eu comecei a explorar, comecei a falar de psicodrama online. Psicodrama online, psicodrama... O pessoal, no começo, psicodrama online, eu fui bem assim, o povo olhou bem torto pra mim, sabe? Mas tinha os da minha geração, estavam, bora, como é que faz isso? Aí eu comecei a fazer curso de psicoterapia online com psicodrama, comecei a produzir cursos na internet. Aí eu comecei a crescer muito na internet, naquela época lá, 2019, 2018, 2019. Aí teve uma hora, porque eu sou assim, sabe, Débora? É uma parte que Deus tem me tratado. Às vezes eu dou umas aceleradas, depois eu dou umas brecadas. E aí eu comecei alguma coisa ali na internet começou a me incomodar. Eu comecei a ficar... Eu vou ser bem sincera aqui com você nesse papo da gente, com vocês, né, também. Eu comecei a ficar... A crise do psicodrama. A crise psicóloga. É aquilo... Tinha uma hora que começou a... Eu não sei se é porque eu sempre fui tão múltipla, e quando começa a colocar uma caixinha. Uma caixinha e uma expectativa, né, assim, muito forte em você, de algumas coisas. E eu não tinha ainda maturidade para sustentar esse lugar de exposição, sabe? Porque você vai ficando... Eu sempre fui muito espontânea, então eu dividi ali na internet, a Thaís brinca comigo, você é muito blogueira, você tinha que investir mais nisso. Só que assim, hoje até faria com mais contorno, com mais maturidade. Mas naquela época eu tava ali, eu ia dividindo a vida. E eu fiz muito... Inclusive a minha sócia, a Thaís, hoje, eu conheci na internet. Ela foi fazer análise, porque eu falava análise psicodramática, que é essa vertente. Porque ela foi, assim, entende? Eu fiz muitas relações importantes.
porque eu construía, eu encontrava depois, aquilo era um meio, mas eu tava inteira ali. Só que chegou uma hora que eu comecei a sentir aquilo muito pesado. E eu falei, aí eu saí, fechei meu Instagram, naquela época já tinha muitos seguidores e tal. Do nada, você tava super crescendo. Super crescendo. E eu sou assim, né? E eu não me arrependo, hoje eu entendo por que eu fechei, sabe? Eu não estava preparada para sustentar essa coisa que vem. Porque na hora que você vai para o público, você precisa estar muito integrada, muito consciente, que é um grande desafio dos nossos tempos hoje, é a exposição, né? Você viver sem ter que bater uma foto, entende? Aqui nós estamos num lugar próprio para publicar, para conversar com as pessoas, consciente do que isso aqui vai gerar. Sim. A gente tá, né? Não, vamos sustentar isso aqui. Quando eu digo um sim. E assim, às vezes as redes sociais, esse lugar público tá vindo num lugar tão... Vai colonizando a nossa automático, vida, né? Que depois você não sabe por que você tá angustiado. Sim. Porque você já publicou um negócio que você ainda nem elaborou internamente. E não é que eu moro fora, por exemplo, eu adoro a internet. Eu acho a internet muito legal, porque você joga iscas lá, né? Que nem Jesus. Tinha hora que ele ia para a multidão, faz parte estar na multidão. Mas precisa de um cuidado do público e do privado, daquilo que é interno e daquilo que é para fora. Então, muitas vezes eu dava umas aceleradas para fora, porque eu sou uma pessoa expansiva. Então, hoje Deus tem me ensinado, sabe? A conter, o que vai, o que fica, o que expõe. Eu nunca fui extremamente, assim, também sem nenhuma... Mas eu tava ficando muito grande aquilo. E eu não tinha condição de sustentar, eu precisava de mais estrutura e formação e discipulado. Porque eu acho que isso é uma das coisas dos nossos tempos. Até o teu poema, né? Dos pensamentos intensos, da mente. Nós vivemos tempos de mentes brilhantes. Né? Hoje um bebê, ele tá andando com 8 meses. Grande parte dos bebês. Porque o nosso pensamento, o nosso ritmo de vida, ele tá aprendendo cognitivamente muito rápido. Mas isso cognitivo não significa estrutura de personalidade, de psicológico. Então, eu considero que eu tenho, sabe, uma aceleração mental, eu penso muito, eu conecto muitas coisas, mas eu não tinha estrutura para lidar na minha identidade, no meu eu com aquilo tudo. Por isso que eu cortei. E eu não me arrependo. Hoje eu voltei para a internet, eu tenho uma escola para terapeutas, né? Mas isso foi construído muito no... Você deixa a rede social e você continua na clínica. Aí eu mergulho na clínica e sou mãe. E como que foi esse sou mãe? Nossa, sou mãe é o lugar da vocação primária, né? Que você vê que tudo fica melhor depois. Fica mais desafiante, mas fica muito melhor. Inclusive, essa minha estrutura hoje, esses entendimentos, tudo isso que eu tenho construído em Deus, tem a ver com a maternidade, né? Porque a maternidade é assumir uma responsabilidade que vai te pôr em contato com muita coisa. Aí vem a segunda fase, né? A responsabilidade de... E eu digo que a maternidade, você refaz todo o seu processo de desenvolvimento. Quando você vira mãe, você sente coisas de filha. Entende? Porque você inverteu o papel. Isso, inclusive, é uma técnica do psicodrama, né? Então, quando você vira mãe, você inverte o papel e você acessa coisas da inversão. Por isso que muita gente diz... Esses dias eu tava... Sei o que eu tava fazendo com a Giovana e veio uma frase da minha mãe na minha cabeça. Como é que pode, né? A minha mãe às vezes brincava, mãe, tô com dor de cabeça. Ela dizia, sinal que tem cabeça. Eu tinha raiva daquela frase. Eu tinha raiva. Aí eu falava, aí um dia a Giovana falou, mamãe, minha cabeça tá doendo. E veio na minha cabeça, assim, na ponta da língua, pra dizer, sinal que tem cabeça. Eu falei, não vou falar isso. Eu não, né? Porque assim,
Mãe, não que tenha sido um grande problema, tá? Mas assim... Um pequeno trauma. Mas é porque às vezes vem, então, porque você tem a referência, tá construído internamente. Sim. Então, a maternidade te põe em contato com muita coisa do teu mundo interno, da tua identidade, te forma, te desafia, e é uma experiência, assim, que eu diria de amadurecimento emocional. Porque é isso, quando eu digo tudo fica melhor, não é? Entenda o quê, né? Romantizando. Tudo fica mais desafiador, porque você entra em contato, quando você mergulha nesse papel, aí vem as culpas. Claro que vem culpa. Vai vir culpa, porque você está em contato com quem você é. Então você se pergunta o que é bom, o que não é, o que é, né? Quem é o outro, quem sou eu? Porque aí você começa a jogar coisa que é sua no filho, e aí você tem que se perguntar se aquilo é dele, se isso é... Menina, é o maior processo de crise. Por isso que a gente tem que prevenir, tá, gente? Existe prevenção de depressão pós-parto. Na minha concepção, né, na minha leitura de abordagem, a gente entende que muitas vezes a depressão pós-parto, não é que não vai vir questionamento, dias difíceis, mas a depressão profunda é angústia desse lugar, né? É conflito com mãe. Porque vai vir tudo, sim, lá do seu papel de filho. Às vezes vem do papel de filho com Deus, sim, né? Desse lugar que está se construindo também. Entender o que é ser filho. E muitas vezes, quando você vira mãe e pai, você tem que entender, você vai passar por esse questionamento. E o questionamento é o começo da elaboração. Então, se você está se questionando sobre essa área da vida, é importante. Não jogue isso fora. É sinal que Deus está chamando para ir mais fundo, para se conhecer. É muito desafiador. Eu nunca tinha tido uma crise de ansiedade. Eu sempre fui aceleradinha, agitada, faz 3 coisas ao mesmo tempo, às vezes... Mas eu nunca tinha tido uma crise de ansiedade mais clássica, assim, de... travar. De tremer, de... O que é isso que tá acontecendo? Eu parei, eu psicóloga, né? Eu acho que é uma crise de ansiedade. E eu tive no puerpério. Né? E aí lá vai eu olhar tudo isso, entender por quê, entrar em contato. Muito. Então, a maternidade me fortaleceu muito, me elaborou muito, né? Me aprofundou na minha relação com Deus muito, para entender o modelo do pai. Eu costumo fazer essa reflexão de que a pérola, quando ela vem, ela destrói todo o meu sistema de crença, tudo que eu sabia, tudo que eu achava que era bom, tudo que eu achava que era legal, que era suficiente, ela vem e bota tudo abaixo. E aí você se vê naquele mundo em ruínas, desamparado, assim, porque como é que eu vou reconstruir isso aqui? Mas a pessoa que você se torna depois te ajuda a construir algo novo. E às vezes ajuda você a construir você verdadeiramente. Porque uma coisa que acontece muito com a maternidade, Débora, é que às vezes na maternidade, a gente às vezes entra com um modelo oposto. Sabe? Nunca vou fazer assim com a minha filha. Sim. Só que o modelo oposto ainda tem a mesma referência. Sim. Então, você construir um modelo novo, e eis que tudo se faz novo, é você construir o seu modelo de ser mãe, né? E de ser pai. No teu verdadeiro eu. Isso é um grande desafio, porque a gente tem referências. Mas construir o eu, então, às vezes, é muito comum, né? Não vou fazer isso de jeito nenhum. E às vezes você tem um filho, por exemplo, sei lá, uma mãe que foi muito rígida. Aí você, às vezes, se torna uma mãe super permissiva. Porque você diz, não vou ser rígida de jeito nenhum. Mas, às vezes, o teu filho precisa de uma firmeza, não de uma rigidez. Só que, às vezes, você tá tão focado no modelo oposto ao que te doeu, que você acaba, às vezes, não sendo firme quando precisa. E a gente vivencia, vamos dizer assim, as oposições da cultura também, porque nós já vivenciamos modelos parentais muito rígidos, né? Fora as questões, eu estou dizendo que tem um espírito da época, né? Por exemplo, sim, hoje o que se fala muito é a educação extremamente permissiva. Sim.
né? Mas a gente, há tempos, lá na época da minha mãe, era educação extremamente rígida. Então, a gente sofre essas oposições naturais. Mas, como mãe e pai, a gente precisa encontrar nossa identidade e conhecer o nosso filho. Às vezes, a minha mãe brincava... minha mãe falava que, né, mas todo mundo recebeu a mesma educação, a mesma coisa, e um deu isso, outro deu isso. Eu falei, é exatamente por isso o problema, mãe. Porque cada filho é uma relação. Então, às vezes, eu ser permissiva mais com um, eu conversar mais com um, conversar menos com o outro. Como eu preciso olhar para a pessoa. Eu acho que é isso que Deus... Acho não, tenho convicção que é isso que Deus faz com cada um de nós. Talvez uma abordagem de Deus comigo, dentro dos princípios dele, seja diferente da abordagem dele com você. Tem gente agora que está precisando expandir, dar uma acelerada. Eu estou num momento da vida. Então, como que eu percebo isso com cada filho, entende? E faço a abordagem que cada filho me desafia. Sendo limitados dentro dessa experiência humana, limitante. Dentro das nossas próprias dores. Mas é por isso que o ambiente terapêutico, a psicoterapia, porque vários ambientes são terapêuticos, né? Mas a psicoterapia é um lugar adequado para você elaborar. Com uma sistematização, uma didática, técnicas, leitura, para você entender essa experiência, ressignificar, né? Entender e descobrir o teu verdadeiro eu. O objetivo final de um processo terapêutico é esse, é encontrar a tua verdadeira identidade e viver nela. Sim. Né? E aí eu sempre faço essa conversão no sentido que está bem integradinho com o que o pai quer de nós. Tem um livro, não sei se você já chegou a ver, é o Culpa e Graça, do Paul Tournier. Sim. E eu achei muito interessante que a gente elabora, tem um texto bíblico que ele fala sobre a porta estreita. E eu fui muito ensinada que a porta estreita é você fazer de tudo para não pecar, para poder passar na porta estreita. E nesse texto, nesse livro dele, ele traz uma outra concepção. Ele faz uma análise teológica, filosófica, Ele é muito bom. psicológica das coisas, e ele fala sobre como a porta estreita é o autoconhecimento e o conhecimento de Deus. Quando você permite se olhar para dentro e ver realmente aquilo que dói, aquilo que te limita, aquilo que... E ter coragem para pôr a mão e caminhar na porta estreita. Aquilo mudou muito a minha perspectiva do que é caminhar com Deus. Não é só viver lutando para não errar. É se conhecer as raízes e ter coragem para descer. De acessar. Porque é muito difícil acessar. Por isso que às vezes em terapia, eu lembro uma vez que eu tive uma cliente que deu 1 ano de terapia. E ela, Cris, agora eu quero te contar um negócio. Né? Porque não é fácil falar de si, das próprias dores. Se a gente for botar aqui na mesa. Mas assim, a fuga, entenda, a fuga, Débora, ela não é pejorativa, né? Porque tem uma coisa do nosso eu dizendo, calma, ainda você não dá conta. E é por isso que a gente precisa de Deus, assim, precisa do Espírito, porque né? Deus, eu vou contigo, sabe? Eu vou contigo. E tu vai trazer luz para isso aqui, vai trazer arrependimento, vai trazer revelação. Porque é muito difícil ver aonde está doído, onde está marcado, aonde está a multiplicação da condenação, da acusação, da morte. Porque a gente vai acessar a morte, entende? Eu digo para os meus clientes assim, tem um lugar que a gente sente como se fosse morrer. Mas a gente não morre mais. Que a gente vai sair do outro lado. A gente vai sair na travessia, sabe? A gente vai elaborar, a gente vai se arrepender. Porque precisa de um lugar, eu não quero. Eu lembro que a minha questão com obesidade, eu falei, Deus me ajuda, eu não quero mais viver isso. Eu cansei de ser gorda. Não por causa do estereótipo, não é porque eram meus pesos, é a minha história. Minha história estava escrita na minha obesidade. Com muitos processos que eu passei. Entende? Sim. Então, eu falava, Deus, vai ser difícil, mas eu vou. Mas a gente foge, e a gente precisa, e a gente só consegue acessar na relação. E algumas, né?
A relação é o lugar que você acessa. Porque você não consegue acessar sozinho. Não. Eu sempre fui uma pessoa muito reflexiva. E um dia, a Su, sempre tem muito dela quando eu conto minha história. Ela falou, Cris, estar em reflexão não é o mesmo que estar em relação. Né? Então, assim, às vezes eu ficar com os meus próprios pensamentos, eu não vou me tratar. Eu não vou aprofundar, eu não vou me transformar. Eu faço isso com meu esposo. Eu falo pra ele, o que você tá vendo que eu não tô vendo? Porque eu não consigo me ver de fora. Me fala pra mim como é que eu estou. Porque eu acho que é muito isso, né? A gente tá se olhando de dentro pra fora. A gente consegue ver numa perspectiva. O outro, ele olha de fora pra de dentro. E se a gente não tem essas relações profundas de intimidade, a gente fica míope, né? Fica. Tem aquela frase do Saramago, né? Que para ver a ilha, eu preciso sair da ilha. Né? Tem uma técnica no psicodrama que se chama espelho. Que o cliente chega, conta a história dele, e eu falo, agora eu vou falar como se fosse você, vou olhar para lá, você se observa. E ele vira espectador da própria história. Deve ser uma loucura. É uma loucura. Inclusive, tem cliente que eu digo, calma, não. Eu tenho uma cliente que, lá vem tu com esse espelho, eu não quero, não. Eu, calma, vamos entender o que está acontecendo. Porque é isso, a gente se vê de fora, precisa estar em relação. A gente não consegue se ver sozinho. Sim. E a autossuficiência, a solidão, é uma coisa dos nossos tempos. As mentes cognitivamente inteligentes, mas a sabedoria, o conhecimento verdadeiro vem da relação, né? Que é o conhecimento, é o saber aplicado. Por que você quer saber um monte de coisa? Sim. Esses dias eu estava estudando, eu conheci uma médica muito especial, que ela trabalha com robótica, medicina, ela faz robô para médicos, né? E ela estava falando que em alguns países já tem até hospital, né, que opera só com robôs. Tem muitas cirurgias, né? E que hoje a gente tem os robôs quânticos. Né? Que antes os robôs eram binários. Ligava, desligava, ele era um robô meio braçadeira. Faz isso. Agora ele pensa, ele toma decisão, ele... Inteligência artificial. Tá. No robô. Só que a inteligência, o funcionamento, a programação do robô, hoje ela é quântica. Ela tem como se... Agora tem muitos processos neurais dentro do robô. Então ele consegue tomar decisões. É uma inteligência muito mais profunda. E aí ela estava falando, mas, por exemplo, hoje nós temos alguns casos, tem uma empresa, eu nem vou entrar muito, porque eu não sei detalhes, posso falar alguma besteira, mas assim, existem pessoas tão inteligentes que essas empresas de robô estão, tipo assim, arcando com a vida da pessoa, os QIs mais altos que existem, assim, para fazer o robô quântico de inteligência, mas que, por exemplo, tem uma pessoa dessa que tem muitos problemas de saúde mental, relacional, transtornos graves, só que é isso, a inteligência dele é o QI mais, mas ele não tem QI relacional, emocional, de vida. Então, esse é um desafio dos nossos tempos, porque nós temos muita inteligência e pouco conhecimento, que é a aplicação da inteligência, que é a sabedoria da inteligência, que é entende? Então, os tempos estão muito desafiadores, porque hoje você tem inteligência para tudo. E você aprende as coisas, se você tiver um pouquinho de vontade, é só ligar o YouTube. Né? Toda vez que eu te escuto, minha cabeça fica fervendo, assim. Como diz o poema. Exatamente, eu me sinto como a mata aqui queimada. Não é pra queimar a noite. Pra brilhar, é pra brilhar. Incendiando a minha noite. E você atualmente tem a escola Encontro? E vocês têm trabalhado com psicodrama? A gente hoje trabalha com uma vertente do psicodrama, porque esse curso que eu vim fazer de 3 anos aqui, ele é uma vertente, porque o psicodrama foi feito para grupos. Moreno, lá na época, meio em oposição a Freud, nesse sentido, Freud trabalhava no bipessoal. Moreno começou a trabalhar com grupos. A terapêutica era da relação.
Então, o psicodrama clássico nasce para grupos. A minha escola, a gente tem 3 verbos: ser, atender e empreender. 3 verbos de aprendizagem, de formação. No verbo atender, que é atendimento clínico, nós ensinamos a análise psicodramática, que é uma abordagem, que é uma vertente do psicodrama. Qual a diferença dela para o psicodrama clássico? É que ela é voltada para a terapia diádica. Entre dois, e ela tem toda uma estruturação de psicopatologia que o psicodrama clássico não tem, que é a estrutura de personalidade. Então, ela tem toda uma estruturação própria de manejo e de leitura do desenvolvimento psicológico. Então, a gente faz toda uma correlação do comportamento manifesto com a estrutura psicológica de base. Então, a gente tem muito eixo de leitura, de psicodinâmica, entende? Uhum. E aí, nesse ponto, é a análise, essa vertente que trabalha com isso. É uma vertente de estrutura psicológica, psicopatológica. Né? Então, assim, e a minha escola ensina essa vertente. E como é ser professora? Você sempre expansiva, assim, mas com muitos pensamentos. Como que é se ver nesse lugar como professora? Eu sempre fui muito comunicativa, né? E assim, ser professora é dizer o dom da minha comunicação a serviço daquilo que eu já conheci, aquilo que eu já aprendi. O meu marido brinca, o Felipe, né? Você aprendeu um negócio aqui, você já tá distribuindo ali. Às vezes não dá nem 10 minutos. Eu falei, vou guardar, vamos compartilhar. Recebi de graça, dou de graça. Exatamente. E ele, amor, isso é muito legal em você. Pois é. Então, assim, eu vou aprendendo, eu vou compartilhando, né? Então, ser professora para mim é compartilhar aquilo que eu conheci, que fez sentido, que eu entendo como, né, necessário ser multiplicado. E nesse sentido, eu falei, eu preciso compartilhar isso aqui na psicologia que eu aprendi. Porque muitos psicólogos vão me assistir, provavelmente eu vou mandar os links para eles, e tenho psicólogos de variadas abordagens. Mas o meu compartilhar é de que a minha abordagem, ela é ouro no meio das bijuterias. Aí é um pouco prepotente. Gostei. Não, mas assim, eu já estudei, tem muita coisa boa em todo lugar. Mas é porque realmente eu entendo a minha abordagem como... É isso que eu buscava, assim. Eu falava, tá, a pessoa chega no meu consultório, eu tenho transtorno de borderline. E eu dizia, tá, o que isso significa na história da pessoa? Porque sintoma, a gente tem muita leitura de sintoma. Perfeito. O mundo tá sintomático. Sinais estão aí, de que a coisa não tá boa. Mas o que isso significa? Então, a minha abordagem deu esse eixo, essa estrutura, entende? Que eu precisava na vida e na psicologia. Então, eu me comprometi com essa abordagem a disseminá-la, porque eu entendo ela como uma revelação da graça comum que está na ciência, né? E com a medicina coerente, com a psicologia. A astronomia revela Deus, a psicologia revela Deus, a medicina revela Deus. Não tem? Então, e aí, nesse processo, eu já tinha essa sede. Eu sou comunicativa. Eu aprendi isso aqui. Eu sou vocacionada na área de saúde mental. E Deus me chamou para psicologia. E aí, no meio do processo, Deus me dá a Thaís, porque ele sempre falou, nunca é sozinha. A resposta é sempre uma relação. E aí nós montamos a escola. Parceira, é a minha sócia. Nós estamos há 1 ano e pouco, semanalmente, dando aulas na escola. Nós já vamos para a aula 80. Uau! Hoje é a aula 80. É online ou? É online, é uma escola online. A gente pensa, né, mais para frente em construir encontros presenciais, mas a gente está nascendo, sabe? Está se estruturando. Legal. E a gente está começando a dar outros passos, então a gente já tá caminhando aí 1 ano, tem um grupo já que caminha com a gente há um tempo. E a gente tem recebido esse feedback, né? Realmente isso aqui tem mudado a minha clínica, porque, Débora, é uma sede do meu coração. Você vai perguntar já o que é um sonho, é verem terapeutas vocacionados naquele lugar, sabe? Porque a gente tá a internet faz isso, assim, o conhecimento tá muito fragmentado.
E até numa escolha de método de... Não é que você precisa ficar rígido. Eu sou a pessoa menos rígida para você. Assim, eu sou uma terapeuta que eu vou integrando. Mas a gente precisa de eixo. As pessoas estão sem eixo, bebe da personalidade de um, da personalidade de outro, de o que o outro faz nisso. Hoje na internet é 500 perguntas para criar o processo terapêutico. Pô, como é que eu vou pegar um negócio para descobrir que pergunta eu vou fazer para ti? Eu tenho que te ouvir e eu tenho que ter uma leitura do que eu, a partir daquele papel que eu tô te ouvindo, entende? Sim. Então a coisa tá muito fragmentada e é um sonho do meu coração. Por isso que nós construímos, hoje temos a escola, de ver terapeutas potentes. Todo terapeuta tem sua impotência, o humano, qualquer profissão. Temos os nossos lugares que precisam ser trabalhados na nossa impotência, mas fazer bem, fazer com excelência, fazer, sabe, com eixo de direção clínica, aquilo que a gente foi chamado para fazer. E não tá fácil, assim, é cada absurdo, como a gente hoje tem. Eu sempre fiz tive psicólogos que fazem terapia comigo, dei mentorias para muitos psicólogos, né? E hoje tenho meus alunos, todos terapeutas e psicólogos, a gente vê cada coisa acontecendo, que dói o coração. E a terapia, a psicologia tá virando, vamos dizer, um lugar até religioso. Porque, como é que eu explico isso? Hoje tem gente que não vai buscar ajuda com um amigo, numa igreja, Sim. no médico. É onde ela encontra vínculo, escuta. E aí a gente tem até um livro, né, que é Abuso de Poder na Psicoterapia. Então é um lugar que está tendo muito poder sobre o outro. Então é um lugar de muita responsabilidade. Então hoje eu olho para a minha trajetória e um grande sonho é esse lugar ser um lugar de vida, não de perfeição, de idealização, mas de um lugar responsável e potente para transformar nesse lugar a vida das pessoas. Quando eu te escuto, nas pequenas interações que a gente teve, toda vez que você fala alguma coisa, é como você desce para mim como é que chama? Uma brasa. Parece que quando você fala, pelo menos para mim, a sua fala reverbera muito aqui dentro. Às vezes, no domingo, a gente se cumprimentou. Você falou algo para mim que você só abençoou minha semana. Aquilo ficou na minha cabeça, assim. Eu fiquei pensando, refletindo sobre aquilo. Quase que eu falei, como é que ela sabe disso? Como é que ela sabe que eu tô passando por isso? É só o espírito. A gente é só o canal. Então, eu sou muito grata de você ter topado estar aqui. Eu sei que a tua vida é bem corrida, mas eu tô muito feliz de você tá aqui comigo, conversando com a maior generosidade. E eu tenho 3 perguntas pra gente encerrar o nosso papo. Bate pronto. Eu queria saber uma mulher que você admira. Minha mãe. Por quê? Porque a minha mãe, ela não desistiu de amar, mesmo quando ela só tinha inteligência. Então, ela não desistiu da sabedoria da vida, de amar, nas suas falhas, nos seus erros, né? Já passei por um processo de muito tratamento da minha relação com a minha mãe. E hoje ela é uma das mulheres que eu mais admiro, a mulher que eu mais admiro. Porque eu sou fruto desse amor que não desiste. E uma mulher que não desiste de amar, ela não tem como não dar frutos aonde ela estiver. Seja na sua revelação materna, né, biológica, que o nosso corpo vem preparado para amar nesse lugar, seja na vocação externa, para fora, na profissão, seja aonde ela for, ela vai dar frutos. Então, a minha mãe me ensinou a amar e não desistir, né? E isso, e eu considero isso uma das coisas mais admiráveis que eu já aprendi com uma mulher. Amém. E um sonho você já falou dos sonhos.
Quer compartilhar outro sonho que você tem? Aí eu vou compartilhar um sonho assim bem, bem pessoal nesse âmbito pra gente não ficar tão pra fora. Mas eu tenho um sonho de ter uma casa, assim, não é um sonho consumista, mas eu tenho um sonho de ter uma casa com um jardim bem bonito. Um sonho de ter uma casa com jardinzinho, Bem de bonito. plantinhas. Assim, com uma área verde, com uma piscininha pra eu relaxar. Pode ser uma jacuzzi, assim, e com uma mesa, tem lugar pra mim, e com uma mesa bem grande, assim, de 12 lugares, de preferência redonda. Pra receber os amigos. Para receber as pessoas, com muitos quartos, para poder a família, ter espaço para a família. Então, eu tenho esse sonho nesse lugar, né? Para fora, no sentido. Mas é um sonho bem pessoal, assim. Quando eu fecho o olho, eu imagino que isso é um pouco do jardim, né? As frutas disponíveis, a jacuzzi, as plantinhas. E uma mesa estendida e camas para as pessoas repousarem. É um sonho estético, mas é um sonho de vida. E mais filhos, né? Você gostaria de ter mais filhos? Sim. Sim. E se você escrevesse hoje uma autobiografia, qual título teria? A Menina e o Diamante. Diamante? O Diamante. Esse Por quê? aqui, ó. O que significa o diamante? Esse sonho, eu tive um sonho mesmo, em que eu acordei. Era um sonho em que eu vi um diamante brilhando. Brilhando, 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 muito forte, muito forte. E eu nunca era muito de sonhar, eu acordei. E eu falei, nossa, que sonho. Eu acordei com isso, um diamante muito forte, com um brilho muito forte. E aí eu fui estudar sobre o diamante. E eu descobri uma coisa quando eu estudei o diamante, que se chama o fenômeno da alotropia. Eu tenho várias amigas químicas, me perdoem se eu falar alguma besteira, mas a alotropia é a forma como as moléculas de carbono se conectam. E o diamante é formado por moléculas de carbono que se conectam. E aí eu vou e descubro que o grafite, aquela estrutura bem frágil, feia, sem valor, também é de carbono. Assim como o diamante, a pedra de maior valor, né? Quanto mais ela é lapidada, mais valor ela tem. E que ela também é feita de carbono, só que a forma como os carbonos se conectam gera um grafite ou um diamante. E aí, quando eu estudei isso na minha vida, uau, como é que pode duas coisas tão opostas serem feitas da mesma coisa, né? Da mesma substância. E aí Deus foi falando muito comigo através do diamante, né? E aí, no dia que eu casei, o meu marido não sabia disso, o Felipe. Nos votos dele, ele falou assim, você é o diamante que me lapida. Uau. E Ele não sabia? não, nunca tinha contado. Então, aquilo... E aí, quando eu vou para minha vocação, com a saúde mental, eu entendo, essa é uma verdade. É como eu me conecto. Eu posso fazer a mesma coisa que outro terapeuta, eu posso abraçar a irmã na igreja da mesma forma e falar a mesma coisa, mas há algo sobre as nossas substâncias, que é o espírito, essa revelação, que faz a gente se lapidar e brilhar, né? Então, eu sei que Deus me deu um brilho e eu quero brilhar como Ele nos chama, né? A partir dessa experiência, dessa alotropia, né? Talvez fosse alotropia, mas eu acho a alotropia muito, assim, intelectual. Eu gosto mais a menina e o diamante, porque no final Deus entregou um diamante, ou torna um diamante uma menina. Né? Uau. Cris, muito obrigada. Eu que agradeço, eu quero agradecer também, foi muito bom conversar com você. E eu senti muito isso também, Débora, quando você me chamou, eu falei, nossa, é até raro para mim conversar com pessoas que eu não tenho tanto intimidade, mas eu entendi o propósito de Deus também. Eu acho que esse momento também me deixa mais à vontade, em alguns aspectos, para eu falar verdadeiramente de mim, sabe? Sim. E foi muito bom, me senti muito à vontade. Comecei chorando. Obrigada. Foi muito lindo, obrigada. Foi muito bom. Pessoal, obrigada por assistir até aqui. Espero que vocês tenham gostado.
curta, compartilhe com pessoas que você ama e até logo. Tchau, tchau.